Que a paz de Deus esteja sobre todos vocês neste momento, porque estamos vivos pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, aquele que está vivo por nós e aquele que vai voltar por nós. Eu queria falar sobre um assunto falado sobre o jejum. O que é o jejum? Como proceder no jejum? Como fazer um jejum? Muitas vezes as pessoas não entendem o que é um jejum. A palavra de Deus em Mateus 6, capítulo 6, do versículo 16 fala: E quando jejuartes, não vos mostreis constritos com os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galadão. Porém, tu, quando jejuartes, unge a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejua, mas ao teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vem oculto te recompensará. Muitas pessoas eu já ouvi falar assim: vou fazer um jejum para que Deus me dê um casamento, me cura, né? Fazendo barganha com Deus. Mas a palavra de Deus é clara sobre o que é o jejum. A palavra do Senhor fala em Jonas que Deus deu ali uma lei, um decreto, um mandamento para ele, um chamado para ele, um pouco doloroso, mas que no final ele obedeceu. E disse para o profeta Jonas: vai até a cidade de Nínive e fala que eu vou destruir essa cidade, porque eu não aguento mais o pecado deste povo. O pecado desse povo estava chegando às narinas de Deus. E ali Jonas foi, e quando Jonas foi, ele começou a proclamar que Deus ia destruir aquela cidade por causa do pecado. E naquele momento, todos ali ficaram apreensivos. E o rei daquela cidade fez um decreto e declarou que todos iam se humilhar, iam vestir roupa de saco e ali se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jonas, porque aquele povo daquela cidade servia a outros deuses. E naquele momento ali o rei se humilhou. Ele percebeu a gravidade e naquele momento ali ele se curvou diante do Deus de Jonas e todos ali se humilharam, todos ali vestiram roupa de saco para apresentar diante de Deus aquela situação que eles estavam vivendo. Ele estava ali para ser quebrantado de coração, serem ali realmente perceber que eles estavam pecando. Eu já vi muitas pessoas falar assim: eu não peco, porque eu não roubo, eu não mato. A palavra do Senhor fala que todos nós somos pecadores. Às vezes, sem perceber, nós pecamos. Às vezes, falamos algo que não é para falar do nosso próximo. Às vezes, no sonho, sem perceber, nós pecamos. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos se arrepender, sim. Nós precisamos entender que ninguém é bonzinho. Todos nós temos pecados. Talvez é diferente, mas todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que eu venho aqui dizer o que é o jejum. Jejum não é para você fazer barganha com Deus. Jejum é para você se arrepender dos seus pecados e saber que se não for a graça e misericórdia de Deus, ai de nós, porque Deus é bom, mas Ele é justo. Então, que possamos pelo menos uma vez na semana. O jejum é você tirar algo que a sua carne não consegue ficar sem ela, porque o nosso pior inimigo é a nossa carne. O nosso pior inimigo não é o outro, não, é nós mesmos. Então nós temos que entender isso e ali nós temos que matar a nossa carne. Então você vai tirar aquilo que você não suporta ficar sem. Porque não adianta você tirar algo que você não gosta, você tem que tirar algo daquilo que você não suporta ficar sem.
e ali se arrepender, se prostrar diante do Todo-Poderoso, e pecado tem nome, tá? E falar o seu pecado, e confessar a Deus o seu pecado, arrepender do seu pecado. Davi, no Salmo 51, ele disse: cria em mim, Senhor, um coração puro, porque eu sou pecador. E olha que Davi era segundo o coração de Deus. O homem, o ser humano, ele tem que reconhecer. Nós vemos muito pecado de fulano, de ciclano, do outro, mas esquecendo o nosso pecado. Ah, fulano fez isso, fulano cometeu isso, mas e eu? E eu? E o meu pecado? Talvez o meu pecado está chegando diante das narinas do Senhor, está um mau cheiro, está podre. Nós temos que reconhecer. Dependendo da sua religião, dependendo se você diz que é espírita, católico, ateu, dependendo se você diz que é evangélico, ou seja o que for, todos nós carecemos de pedir perdão. E outra coisa, a palavra de Deus é bem clara. Nós temos aquela mania de orarmos o Pai Nosso, mas a palavra de Deus fala. Muita gente não lê o final dessa passagem. Fala claramente: Senhor, se eu não perdoar o meu irmão que me ofendeu, o Senhor não me perdoa. Tem aquela ideia, né? Não, só Deus perdoa. Mentira. A Bíblia fala que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar para sermos perdoados por Deus, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Então o jejum é isso. Começa a fazer jejum pelo menos uma vez no mês. E aí esse jejum não é para você pedir nada, é para você se arrepender dos seus atos pecaminosos, é para você se arrepender dos seus pecados, porque como eu disse, qualquer pecado é pecado. Falar mal de alguém é pecado diante da palavra de Deus. Então nós devemos nos consertarmos diante do Pai, porque se não for isso, porque ninguém é perfeito, ninguém é santo o suficiente. É tanto que o próprio Jesus, o Filho de Deus, veio para nos dar a graça, para nos perdoar. Mas nós devemos estar conscientes que nós precisamos, todos os dias, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Eu quero consertar meu próximo, mas eu esqueço que eu primeiro preciso ser consertada. Que Deus abençoe cada um de vocês que está ouvindo a palavra do Senhor. A paz do Senhor.